O Denis é um sujeito que adora desafios. Ele é um sujeito que, assim, gosta de ser chamado no momento que é necessário. É o sujeito que chega num lugar quieto e quando vê que ninguém consegue resolver a parada, ele vai e resolve. Em novembro de 2016, o sujeito chegou para mim e falou: "O que você vai fazer em abril do ano que vem?" Eu falei: "Nada. Você não quer fazer um trabalho conosco, mas você tem certeza que eu sou capaz de atender o grupo para qual você está me chamando?" Ele falou que sim, que eu seria a única pessoa que lhe indicaria para esse tipo de trabalho. E desde então eu fiz um trabalho com Irmãos Sabatinos, que é um grupo trapézio, tudo. E continuei desde então. Antes de começar com circo, eu trabalhava com esportes de aventura e alpinismo industrial. E aí, assim, essa pessoa que veio me chamar já trabalhou comigo anos atrás, antes dele ser convidado para estar sendo técnico do Acrobático Fratelli. Veio acompanhar inúmeras companhias e um dia eles estavam precisando de um técnico. Ele falou: gostaria que você fosse trabalhar conosco, né? E aí desde então veio. Minha família não é circense, e nunca acho que houve a intenção de trabalhar com isso, porque tenho descendência japonesa, coreana e ainda chinesa por parte de avô materno. Então assim, o ramo é moda, cara, e de repente eu vim parar aqui. Sou técnico de altura, também chamado de rigger ou alpinista industrial. Nós garantimos que aquele artista que vai se pendurar, fazer a magia acontecer, faça da maneira mais tranquila possível, né? Então minha função é pendurar equipamentos, certificar que o número dele dê o mais certo possível quando... Por exemplo, existem números que o equipamento sobe e desce de acordo com a música, de acordo com a movimentação dele. E aí você tem que estar muito atento ao artista quando ele faz um determinado movimento, aí você pega, sobe. Então fazer a magia dar certo. Eu não sou um técnico circense no sentido de ficar num circo. Transito entre inúmeras companhias, né, que nem... O pessoal do Circuzani tem algumas companhias assim, paralelas. E eu prestei serviço para algumas dessas companhias. Não sei, acho que no meu currículo deve ter pelo menos 10 companhias circenses que eu venha ter prestado serviço. Trabalhar com circo está sendo minha principal atividade circense, né? Tanto que, assim, através do Centro Cultural Tendal da Lapa, ministro talvez aquela que seja a primeira oficina de contra-regragem de circo que tenhamos montado, assim, talvez. Trabalhar com circo nunca foi meu sonho, no sentido de até aparecer a oportunidade. E eu sou uma pessoa que gosta de desafios, né? Estava acostumado a fazer saltos de bungee jumping, tanto os meus quanto das pessoas que me procuravam para isso, e achava que era uma atividade assim, que vinha ser difícil. Até que foi me proposto fazer a coisa acontecer ao vivo, um espetáculo que as pessoas pudessem ver, gostar, aplaudir e ser feito da melhor maneira possível. E isso é um desafio. Você tem que fazer tudo corretamente para que nada dê errado. Não sei, eu diria que o ditado de um rigger contra a regra, alguma coisa assim, é fazer o sonho dar certo. Já trabalhei para algumas companhias e tem uma chamada Irmão Sabatino. Eu me afino bastante com eles por conta de, assim, gosto de estudar os números deles para que saia perfeito. E é uma coisa que eu já conheço também, né? Eu comecei com eles. Tem uma outra companhia também chamada Ciaels, que é de Sorocaba, 2 meninas.
que assim, digamos que elas tenham me escolhido como contra-regra por conta que eu montava o arame de uma determinada artista do Irmão Sabatino, e como elas eram muito fãs desta artista, nós queremos você como contra-regra, porque você monta o arame da Lu e ela não fala nada para você, né, para aperfeiçoar uma coisa ou outra, não. Então são duas das companhias que eu tenho uma coisa muito afinada. Muitos espetáculos convidei meus familiares para estar assistindo o circo. Sempre foi aceito e eles gostaram muito disso, né? A ponto de falar, caramba, Denis, nem dá para ver você no trabalho, embora eu acho que eu sempre apareço, mas... O meu trabalho, aquilo que eu executo, né, no sentido de montagens e tal, acredito que é a parte principal, onde o artista pega, confia em você. Então, mas o difícil é ficar invisível perante a cena de todos. Mas eu não sei se é difícil para mim, porque assim, como eu tô na atenção do todo, às vezes você olha assim e fala, nossa, mas eu tô aparecendo também. Mas não tá aparecendo, as pessoas não estão ligando para você, estão ligando para quem tá fazendo o aparelho na lira, no arame, alguma coisa assim. Mas como acho que chega a ser até egocêntrico da minha parte, acabo achando que estou aparecendo, mas não devo estar. Em primeiro lugar, acho que de tudo, saber escutar o artista, o que ele precisa. Ter conhecimento global das coisas, né? Estudar do número da pessoa, porque assim você fica mais tranquilo, sabe, para fazer alguma coisa legal. Segundo, deixar ele o mais tranquilo possível, né? Porque o público merece o melhor espetáculo possível. E se o artista entra preocupado, achando que toda hora ele vai ter que olhar para o técnico entender que é para baixar, subir, alguma coisa assim, entender que ele tem que estar seguro para ele poder dar segurança para alguém, né, para algum artista. O técnico de altura tem que conhecer os equipamentos, né? Por exemplo, o quanto suporta a corda que ele vai estar utilizando para pendurar tal artista, o quanto um nó vai tirar de resistência da corda, né? Para saber o que você vai pendurar lá. Ah, tá, determinado nó tira 27% da resistência da corda, a corda é para 2 toneladas e 800, a pessoa ganha, por exemplo, 10 vezes o peso dela numa queda muito brusca. Ah, tá, vai suportar? Ok. Um técnico de altura se utiliza de cadeirinha, né? Cinto paraquedista de preferência, porque muitas vezes ele fica muito tempo lá em cima. E se ele está com uma cadeirinha que é só na cintura, fica meio difícil de descansar às vezes. Então, uma talabarte de posicionamento, tá bom? Que assim, nada mais é do que um trecho de corda que está preso num equipamento que eu consigo ajustar essa corda, e um mosquetão, que é uma espécie de... é um conector. Pegamos, passamos em volta da estrutura e só ajustamos ele para ver assim, a distância que fica melhor para nós trabalharmos. Outra coisa, um mosquetão MGO. Algumas estruturas, bem a ser muito... ter uma estrutura meio larga assim para você encaixar um mosquetão comum. E às vezes você passar uma fita e travar um mosquetão nessa fita exige muito tempo. Então, com um mosquetão MGO sendo de 55 ou 110 milímetros, vem a facilitar bastante o trabalho. Após a montagem, você testa tudo o que você fez em termos de desvio, né, que nó que você vai estar utilizando. Se esse nó não tem uma pontinha que possa vir parar dentro da polia e depois prejudicar alguma movimentação que você precisa dele, você vai descer essa ponta para baixo, né, pedir para alguém ou você mesmo desce para estar prendendo o equipamento, o aparelho que a pessoa vai estar utilizando. Bom, testa, número feito, pós-montagem, o técnico de altura vai se equipar de novo, vai subir e executar todo o processo que ele fez para montar no inverso. Algumas pessoas vêm e falam, vou deixar minha vida em suas mãos.
Eu falo, tá, eu vou cuidar dessa vida bem melhor que você. Porque o artista de circo costuma ser, assim, muito louco, né? Essa é a palavra que eu tenho para eles, porque você fala uma coisa, ó, vou fazer assim. Nossa, mas por que que você vai colocar tanta segurança? Não sei o quê. Porque sua vida tá na minha mão e eu não quero que nada aconteça contigo, né? Então, assim, é extrema responsabilidade. Desafios, né? Assim, eu coloco que assim, o técnico de altura às vezes está no lugar onde ninguém mais quer estar, que é lá em cima. Se aqui nós estamos com calor, lá em cima deve estar 10 graus a mais pelo menos, tá? Costumo dizer muito, não importa como eu esteja, né? Se estão me ferrando ou não, mas é eu conseguir pensar lá em cima, né? Mesmo com calor, mesmo com qualquer coisa, você consegue pegar e fazer. Acho que a coisa mais gratificante, a melhor coisa é você ver o retorno do público perante o artista, né? Assim, que realmente aquele trabalho que você teve um esforço enorme para fazer deu um resultado. E a pior coisa é quando você faz todo aquele preparativo por alguma intempérie de uma chuva, alguma coisa assim, o sonho não poder acontecer. Isso é muito ruim. Não tive nenhum acidente, né, no ramo circense, no ramo de escalada, né, esportes de aventura, que era o que eu fazia antes disso. Já tive bastante, assim, mas é coisas assim, de quem se arrisca, né? No ramo de esportes de aventuras, se você não se arrisca, você não faz. Alguma das pessoas que eu posso citar como professor é Pablo, André Caldas, tem um sujeito chamado Dieter Martins, que, embora ele não seja do circo, muitas das coisas que o circo utiliza hoje, foi ele quem mostrou para o pessoal do Acrobático Fratelli há muito tempo atrás. Em primeiro lugar, com uma escuta muito boa, né? Porque tem gente que quando quer aprender já quer pegar logo as coisas e fazer. Não. É escutar, observar e aí você bota em prática aquilo que foi colocado para ti. O Centro Cultural Tendal da Lapa me convidou para estar fazendo uma oficina de contrarregragem, né, de circo e acaba englobando outras artes também. Nós já estamos na nossa segunda turma, no qual eu leciono um pouco daquilo que eu sei para eles. Infelizmente, a primeira turma só pegou online, ou seja, tem muita coisa que eu vejo na contrarregragem que tem que ser presencial. Você tem que sentir, por exemplo, um sistema de moitão, como é fazer um sistema de redução de força, para poder, assim, trabalhar com isso. Não adianta só eu montar e falar, ó, é assim que se monta um moitão, e não botar a pessoa para vivenciar. Eu aprender mais do que eles. Se você pegar para mim e me der uma corda, eu vou saber fazer inúmeros nós e assim por diante. Agora, ensinar uma pessoa online, aí veio todo o processo. Tá, se eu fosse aprender, como seria mais fácil? E aí, para se adequar a isto, foi um processo assim, de autocrescimento, né? Porque eu aprendi de um jeito no qual não tinha termo certo. Por exemplo, mosquetão é mosquetão. Só que se de repente a pessoa que está aprendendo comigo for num lugar onde o técnico de segurança for bem chato, ele vai falar assim, qual que é o seu conector? A pessoa vai olhar assim, conector? Conector? O que é conector? E mosquetão, na verdade, recebe esse nome de conector, né? Não só mosquetão, a manilha, a malha rápida, tipo, a fita que você vai usar, né, para fazer a conexão e assim por diante. Então, está sendo um processo bem gratificante, né, a oficina de contrarregragem. A escola não ensina um técnico a ter alma, a ter caráter, né, assim, a ponto de falar, eu quero que o meu artista esteja seguro, né? É isso que eu desejo, né? Eu quero escutar o artista, eu quero... Então,
E isso é uma coisa que você aprende, né? E não aprende de uma hora para outra. Sua vida inteira vai falar assim para você, ó, estuda isso, porque você vai precisar fazer de uma maneira perfeita. Então, em dias de espetáculo é fazer o sonho acontecer, né? A magia no sentido de o brilho, o choro no olhar, né, de um espectador, né, do público. E em dias que não tem, né, mas eu tô naquele ritmo das apresentações, por exemplo, em dias de intervalo, eu estudo os números, tanto que eu sempre procuro deixar uma ou outra câmera escondida para poder depois olhar isso e falar e ficar a noite inteira. Ah, tá. Então durante esse movimento assim, você desce o negócio, o equipamento. Tem que estudar, né? Então no momento de folga, se você quiser fazer um bom trabalho, estude o número que vai ser apresentado para você. Me convidaram para estar montando uma lona. E assim, foi um trabalho sensacional, porque você via que todo mundo se entendia. Então acho que esse entender o outro no momento de montar uma lona, assim, é um momento que não existe o ego, não existe o melhor e o pior. É quem está apto ou não para fazer a coisa e os outros estão lá para ajudar a casa a ser erguida. No sentido de, se eu sei mexer com a catraca e catracar, é para lá que eu vou sair correndo enquanto tem duas pessoas que estão segurando o mastro de sustentação, né, os pilares. Eu sou uma pessoa que trabalha no circo há pouco tempo, tá? Desde 2017. E assim, não vi muito do que era o mais antigo, ou melhor, até vi, mas outras pessoas trabalhando de uma maneira mais rústica. Mas o mais moderno eu pude acompanhar. O que eu achei mais impressionante que eu tenha visto foi um motor que funcionava no sistema Bluetooth. Então, o técnico daquele tipo de motor ia para onde ele queria no circo e controlava o motor assim, tipo, só na alavanca, botãozinho. E para mim eu falei, quê? Já está acontecendo isso? O circo está tão moderno assim? Impressionante, né? Porque você pensa assim, quando você está fazendo o circo, quando você é o técnico, você quer botar a mão na coisa para fazer o artista subir e descer. Aí você vai num outro circo e de repente vê o técnico mexendo no controle e você fala, caramba, por que aqui no circo que eu trabalho eu não tenho um desses? Ou alguma coisa assim. Uma vez um amigo disse uma coisa muito engraçada para mim. Foi inclusive nesse evento aqui, o FIC de 2019, 2018, não lembro muito bem. Chegou, cara, eu te vi no palco lá da lona principal. Falei, como assim você me viu? Eu te vi, você parecia o Super Saiyajin dos contra-regas. Eu falei, vixe, então eu sou um péssimo contra-rega, né? Porque literalmente não tem que aparecer. Mas eu tenho que ver que naquela função na qual eu estava, não tinha como não aparecer. Que era o quê? Trocar os equipamentos. Escuta, observe e aí você mexe a mão. Ter conhecimento é algo importante, né? E escutando e vendo, né, como o outro faz, o que o outro vai falar para o artista, né? A fala, a escuta. Em primeiro lugar, o pessoal do Acrobático Fratelli. São todos os técnicos que estão lá, na minha opinião, sabem tudo, né? Já fui convidado para estar atuando com eles, mas, sim, acho que venho a ter muito a aprender com esses sujeitos. O próprio pessoal dos Irmãos Sabatinos, né, que vem, assim, ser técnicos formidáveis, né? E eles sempre falam, ó, tenta fazer isso dessa maneira, tudo mais. Eu não me vejo pendurado o tempo inteiro. Então eu me vejo ensinando outras pessoas a fazerem isto
Algumas propostas estão sendo me feitas agora, né, de sociedade em outros ramos. Então eu já estou fazendo agora o possível para essas sociedades darem certo, outras oportunidades de negócio e assim por diante. Antes de começar um espetáculo circense, né, antes dos artistas entrarem no picadeiro e tal, eles sempre fazem uma reunião. Existe aquela roda onde o olhar de um no outro, né, e aí, vamos fazer dar certo? Vamos, né? Nós fazemos uma canção chamada Anjo da Guarda. É o amor que a pessoa tem por aquilo fazer dar certo que transpassa para o público. Fazer uma boa visita técnica num tempo bem adiantado. É que muitas vezes o artista pega e fala, eu tenho um espetáculo para fazer depois de amanhã. Aí você fala assim, e você quer me contratar para uma coisa que você vai fazer depois de amanhã, onde eu não pude nem avaliar a estrutura, onde que eu vou te pendurar, como que eu vou te pendurar. Então acho que esse é o principal desafio. Um dos trabalhos que eu fiz foi no Shopping Eldorado, foi uma chegada do Papai Noel. Inclusive nesse trabalho tinham alguns artistas circenses daquele espetáculo A Bela e a Fera. Isso foi mais ou menos 2015, 2014. E assim, você vê o resultado no choro do público, na fala deles, a ponto deles falarem: essa foi a melhor chegada de Papai Noel que eu já vi na minha vida. Parecia real a coisa. É gratificante. É ter a família e conciliar, né? Assim, por exemplo, eu tenho meu filho e acho que ser pai é o mais difícil ao ponto de falar, hoje eu tenho que trabalhar, não consigo estar contigo. Acho que uma história de bastidores que eu tenho muito marcante foi com uma mulher chamada Hebe Camargo. Na época que ela entrou na Rede TV, nós fomos responsáveis por fazer ela chegar até o palco. Era uma tirolesa que ia estar levando ela até o palco, num cestinho, e essa tirolesa fazia a baixa. E nos bastidores, rumores falavam, a Hebe vai tirar de letra, a Hebe vai ser fácil para ela fazer isso, não sei o quê. E ela começava cantando, né? Só que assim, colocamos ela na estrutura, subimos tudo e eu vi que ela estava tensa, né? A música começou e tal. E eu tive que chegar para aquela mulher e falar, Hebe, você tem que começar a cantar agora, sabe? Porque você via que ela não estava tranquila. Ou seja, se um ser com, sei lá quanto tempo de TV ela tinha, de rádio, né? Você via adrenalina nela, assim, acho que ver aquela adrenalina naquela mulher foi, para mim, a melhor história de bastidor que eu tenho. Nós precisamos do público, que o público faz parte do show. E aí, às vezes, precisa de uma outra pessoa para falar, os artistas não vão se incomodar se vocês virem a aplaudir, festejar, alguma coisa, fazer sabe? Vou falar para o público que é isso. Então, eu chego, não numa postura de palhaço, mas tentando ganhar o público para ele entender, você pode aplaudir, né? Você não vai atrapalhar o artista se você fizer isso. Quando eu não estou no circo, eu procuro viver uma vida comum, né? Que é ou estar subindo alguma rocha e para olhar o pôr do sol, ter um momento com meu filho, ou de brincadeira, ou jantar, ou... Eu vivo uma vida comum, tá? Não é sempre que eu tô nas alturas, não. Um palhaço daqui da casa, chamado Pablo, né? Ele foi convidado para aquele Jogando no Quintal. Essa história ele veio me contar e ele contava com um olho de desespero, assim. O apresentador do Jogando no Quintal, que era, acho que o Márcio Tasso, chegou e falou, é o seguinte, nós temos um palhaço aqui convidado, é argentino, não sei o que e tal. E eu acho que o público, né, tinha que oferecer palavras e o palhaço que fosse escolhido tinha que improvisar com aquelas palavras. E de repente
surgiram algumas palavras para esse palhaço, inclusive futebol. Ele falou que pensar em 30 segundos para ele foi uma coisa horrível. De repente, a única coisa que veio na cabeça dele foi... E aí recebeu vaia, tipo, teve que ser expulso, tudo. Um amigo me disse uma vez, no circo tudo acontece. Tinham situações muito difíceis, né, que, é impossível alguma coisa acontecer. De repente você vê um negócio acontecendo e muito bem.